A mitologia é apenas uma historinha com deuses e heróis utilizado no cinema? Ou ela tem alguma importância para a nossa vida e para a filosofia? Atualmente, quando a gente fala de mitologia, sempre vem na nossa cabeça esses personagens, né? A mitologia grega com Zeus, né? Poseidon, Hércules, Ares, entre outros. E claro, os queridinhos da mitologia nórdica, né? Onde a gente vai encontrar Odin, o Thor, né? O Loki e esses outros grandes personagens que hoje é utilizado dentro do cinema através de filmes da Marvel, né, entre outros DC e tal. Mas será que a mitologia é apenas isso? Né? Se a gente pensa, será que só existe a mitologia por causa desses quadrinhos? Ou a mitologia ela foi criada apenas para contar e divertir as pessoas? Né? Apenas uma ficção? E a resposta é claro que é não. Né? Primeiro ponto, a mitologia ela não está centralizada e apenas existe nesse cunho na Grécia, o nórdico, ou algumas pessoas ainda conhecem, lembram da mitologia egípcia. Não, a mitologia ela esteve presente em grande parte ou a quase todo momento da humanidade, né? Desde o processo pré-histórico até os dias atuais. Né? Desde quando o homem ele começa a dar nome aos deuses que da natureza até a mitologia cristã. Né? E você dizer, como assim? Porque mitologia ela é uma narrativa, né? Então é uma história, né? Uma narração de algo e esse algo é o surgimento do universo. Tá? Então a mitologia é uma narrativa que tenta explicar o surgimento do universo, o surgimento de algo, utilizando forças sobrenaturais. E a utilização das forças sobrenaturais ela tem um ponto muito importante, porque a partir das forças sobrenaturais a gente precisa explicar. Né? É, é, é uma utilização de algo a qual a gente ainda não consegue ter uma resposta. Então a gente utiliza essas forças sobrenaturais. E aí você pode dizer, então, a mitologia é uma mentira? Não, a mitologia não é uma mentira. Né? Então, por que a mitologia é necessária? Porque a mitologia, ela é o primeiro ponto, né? O primeiro processo de explicação do nosso cotidiano, daquilo que está ao nosso redor, né? Daquelas coisas que nós convivemos, vivenciamos. E isso é um ponto muito importante. A mitologia nasce da nossa necessidade de entender a nossa realidade. E esse é o ponto essencial do homem, né? Porque a gente pode dizer, o que diferencia o homem de todos os outros animais é a capacidade racional. Isso está extremamente correto. Mas por que a gente tem essa capacidade racional? Né? E a gente tem essa capacidade racional porque a gente tem uma curiosidade. A gente tem essa necessidade de entender o agora, né? Entender aquilo que está do nosso lado. A gente tem necessidade de entender a nossa existência. Essa curiosidade é o ponto essencial. Eu gosto de dizer que o homem ele só é racional porque ele é curioso, né? Então é algo intrínseco, né? O que diferencia a gente de todos os outros animais é que a gente tem curiosidade de entender a nossa existência como um todo. E isso desenvolve a nossa capacidade racional. Né? A gente não nasce já pensando, né? A gente nasce e a gente vai desenvolvendo, né? Essa capacidade racional a partir da nossa necessidade, a partir da nossa curiosidade de entender. Né? Inicialmente a gente pensa num homem, numa criança, né? Num bebê, ele tem a curiosidade de entender, né? O seu corpo e as coisas que estão ao seu redor. E a gente percebe essa curiosidade na criança e ela vai evoluindo e ela vai criando uma capacidade racional. Então, a mitologia ela é um resultado dessa curiosidade, né? E isso é muito importante
Porque a partir do momento que eu começo a entender a nossa realidade, é que eu consigo ir para outro ponto, eu consigo transformar essa realidade. Eu consigo sair de onde eu estou para ir para algo diferente. Não quer dizer que seja algo evoluído ou algo melhor. Isso aí varia muito da visão, né? Tem pessoas que entendem que a gente nem sempre está em evolução, né? A gente está sempre em transformação. E isso é uma coisa certa, né? A gente sempre está se transformando. Mas por que a gente sempre está se transformando? Porque a gente consegue entender o que a gente consegue, no máximo, né, naquele momento, entender a nossa realidade. Né? Então, a mitologia é o resultado dessa busca do entendimento. Né? Então, a gente pensa lá na pré-história. Né? O homem, ele olha ao seu redor e ele quer entender por que as coisas acontecem daquela forma, por que acontecem esses fenômenos da natureza, por que tem uma coisa que surge com a luz forte, né, em uma determinada parte do dia e em outra parte do dia eu tenho algo, não é uma luz forte, é escuro, né, que é o dia e a noite, porque chove, né, porque cai pedra, granizo e tal. Então, a gente tem essa necessidade de entender aquilo. E, inicialmente, a gente não tem uma capacidade desse entendimento total. Como a gente ainda não tem. Dizer que hoje a gente tem uma capacidade de entendimento total da nossa realidade é impossível. Né? A gente já vê isso dentro da filosofia. Em alguns momentos, na ciência, a gente está sempre evoluindo essa capacidade de observação. Né? Então, inicialmente, a gente não tem essa capacidade de explicar, né, biologicamente, geograficamente, né, utilizando a química, não importa, porque chove. Então, a gente tenta trazer uma explicação, utilizando forças sobrenaturais. E é dessa forma que a gente vai criando uma mitologia. E aí você se pergunta, mas por que, já que eu não consigo ter uma resposta racional, porque eu crio algo fantasioso através de forças sobrenaturais? Por causa dessa necessidade da gente entender a nossa realidade. Porque o desconhecido gera medo. Né? E o homem, ele precisa transformar esse desconhecido. Né? E, claro, para gerar um controle interno, mas também um controle sobre os outros. Né? Se a gente for lá para a Grécia Antiga, a gente vai perceber que quem constrói a mitologia é a classe dominante. Né? Quem constrói a mitologia cristã, islâmica, é a classe dominante. Né? Então, a mitologia ela surge por uma necessidade de entender, mas também de pacificar, controlar, né? Gerar uma harmonia. Então a mitologia ela não é qualquer coisa, a mitologia ela tem uma necessidade, né? Ela tem uma importância muito grande e é a partir da mitologia, né? Se esses deuses não existissem, a gente não teria a curiosidade de buscar outras coisas, né? Tales de Mileto não iria questionar a existência dos deuses para começar a buscar um princípio de tudo, que é a arque. E assim a gente vai ter uma evolução. Então a mitologia não é apenas uma historinha para ter os heróis e os deuses, mas sim um ponto de partida para a gente poder estar onde nós estamos. Esses outros pensamentos você encontra aqui no canal Pense Muito.